Agosto de 2003. Mais de 50 mil pessoas ocupavam cada espaço visível de um estádio gigantesco no Texas. O sol começa a desaparecer no horizonte. O calor é sufocante. O público está inquieto. Mas todos estão esperando a mesma coisa. No centro daquele palco está uma banda que, naquele momento, parecia imparável. Uma banda que havia saído de garagens e pequenos clubes poucos anos antes para se transformar no maior fenômeno do rock do planeta. Quando a banda chega de forma avassaladora, o rugido da multidão é tão alto que chega a encobrir os primeiros sons vindo dos amplificadores. Então surge a introdução. A tensão aumenta. E segundos depois, Don't Stay. Explode pelos altos-falantes. O estádio inteiro entra em erupção. Naquele instante, ninguém sabia, nem os fãs, nem a equipe técnica, nem a própria banda. Mas aqueles dois shows realizados no Texas acabariam se tornando um dos registros ao vivo mais importantes da história do rock moderno. Um DVD que atravessaria gerações, que apresentaria o Linkin Park para milhões de pessoas e que eternizaria uma das melhores performances da carreira de Chester Bennington. That's what a rock stage is supposed to look like! We're a real band! We're a real band! Mas a história por trás de Live in Texas é muito maior do que aquilo que aparece na tela. Porque por trás daquele espetáculo existiam meses de preparação, uma turnê gigantesca, uma produção milionária e dezenas de detalhes escondidos que os fãs só perceberiam anos depois. Hoje vamos voltar para 2003. Vamos descobrir como nasceu esse show lendário chamado Live in Texas. Como aconteceram as gravações, como foram os bastidores, as curiosidades, os erros de continuidade e por que, mais de 20 anos depois, esse show continua sendo considerado por muitos fãs o maior registro ao vivo da história do Linkin Park. Para entender o nascimento de Live in Texas, precisamos voltar alguns meses. A banda estava enfrentando dificuldades criativas para compor e produzir as músicas do próximo álbum. Eles não queriam repetir a mesma forma, mas também não queriam fugir da sua essência. Queriam que o álbum fosse ainda maior. Queriam que o álbum transmitisse uma força colossal, colocando o sentimento de cada um em cada escrita, mixagem e estrutura, até mesmo visual. Após meses de trabalho, em dezembro de 2002, eles finalizaram o seu segundo álbum e então, março de 2003, o Meteora é oficialmente lançado. O mundo aguardava ansiosamente o segundo álbum do Linkin Park. A expectativa era enorme. O motivo? O primeiro disco da banda, Hybrid Theory, havia vendido milhões de cópias e transformado 6 garotos da Califórnia em estrelas globais. Mas o segundo álbum era o verdadeiro teste. Era o momento em que o mundo descobriria se o sucesso havia sido apenas sorte, ou se aquela banda realmente estava destinada à grandeza. A resposta veio rapidamente. Meteora estreou em primeiro lugar. Milhões de cópias foram vendidas. As rádios tocavam as músicas sem parar. A MTV praticamente não conseguia passar uma hora sem exibir algum videoclipe da banda, nos quais os vídeos eram dos singles Somewhere I Belong, I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. Faint, I can't say I won't change, just damage anyone. Numb, I've become so numb, I can't feel you there. From the Inside, Take everything from the inside. e Break the Habit.
I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. Cada lançamento parecia maior que o anterior. E enquanto outras bandas lutavam para sobreviver às mudanças da indústria musical, o Linkin Park fazia exatamente o contrário. Estava crescendo, e crescendo muito rápido. O sucesso era tão grande que a banda precisou embarcar imediatamente em uma das maiores turnês de sua carreira. Uma turnê que mudaria tudo. Naquele mesmo ano, o Metallica preparava o retorno de uma das excursões mais importantes do rock, a Summer Sanitarium Tour. Mas dessa vez a proposta era ainda mais ambiciosa. Não bastava reunir bandas populares. O objetivo era reunir gigantes. O resultado foi um dos line-ups mais impressionantes dos anos 2000. Metallica, Linkin Park, A little clip from our live performance here on Summer Sanitarium. Limp Bizkit, This is the day of all days, and we're gonna let everything come on now. Deftones e Midfire. Nobody's gonna tell you to shut up. We joined Metallica on Summer Sanitarium. Deftones, Mudvayne, and Limp Bizkit would also join us for this summer tour. Era praticamente um festival itinerante. A cada cidade visitada, dezenas de milhares de fãs lotavam estádios inteiros. E para o Linkin Park aquilo representava algo especial. Porque pela primeira vez, eles não eram mais os novatos da indústria. Eles estavam dividindo o palco com os maiores nomes do rock pesado mundial. Era uma espécie de confirmação, uma prova definitiva de que haviam chegado ao topo. E foi justamente durante essa turnê que surgiu uma ideia simples, mas que acabaria entrando para a história, registrar aquele momento para sempre, a gravação do primeiro DVD ao vivo da banda. Back-to-back shows in Houston and Dallas, Texas. It was here that we filmed our live concert DVD, Live in Texas. And the DVD captured the energy that we felt from the stage every performance of this tour. Quando os fãs pensam em Live in Texas, muitos imaginam que tudo foi gravado em um único dia. Mas essa é uma das maiores ilusões criadas pela edição do DVD. Na realidade, o show que vemos é uma combinação de duas apresentações diferentes. 2 de agosto de 2003 em Houston, no Reliant Stadium, e 3 de agosto de 2003 em Irving, no Texas Stadium. 2 dias, 2 estádios, mais de 100 mil pessoas somadas e dezenas de câmeras espalhadas por todos os cantos. A missão da equipe era extremamente complicada. Eles precisavam fazer com que os 2 shows parecessem apenas um. Por isso, a banda utilizou roupas basicamente iguais, equipamentos semelhantes e posições de câmera semelhantes no palco. Mas alguns detalhes deixaram escapar. Os fãs do Linkin Park sempre foram extremamente observadores, e ao longo dos anos começaram a surgir descobertas curiosas. Durante algumas músicas, Mike Shinoda aparece usando camisetas diferentes. Embora era das mesmas cores pretas, elas tinham alguns detalhes diferentes. Brad Delson troca de guitarra no meio das cenas. Às vezes é uma preta, outra hora é uma vermelha escura. Here I come. Oh, here I come. Oh. Phoenix surge com um baixo diferente do outro anterior, dependendo do ângulo. E Chester, bem, Chester é provavelmente o exemplo mais engraçado. Em uma cena, sua camiseta está completamente encharcada de suor. No corte seguinte, ela aparece praticamente seca. Pequenos detalhes que revelam a verdadeira mágica da edição.
Mas existe uma curiosidade ainda mais divertida. Durante From the Inside, aparece rapidamente um sujeito fantasiado usando uma touca rosa de coelho e usando enormes punhos do Hulk. Parece apenas uma brincadeira aleatória. Mas o homem por baixo daquela fantasia era ninguém menos que Lars Ulrich. Sim, o baterista do Metallica. Uma participação escondida que acabou se tornando uma das curiosidades favoritas dos fãs. Outra curiosidade que não está no show, mas que durante a turnê do álbum Meteora, o rapper Exhibit de Detroit, no qual já chegou a performar junto com Eminem e Dr. Dre e em alguns álbuns de estúdio, ele foi convidado a se apresentar ao vivo junto com a banda na faixa Nobody's Listening, mostrando para nós, fãs da banda, que há espaço para outros cantores na área do hip hop, sem nenhuma diferença. Isso foi lendário, pois o Linkin Park também possui rap na composição do seu gênero musical. Go! This is our man Exhibit, and now you wanna act like my rival. Se existe um motivo para tantas pessoas revisitarem Live in Texas até hoje, esse motivo tem nome: Chester Bennington, o Super Saiyajin do Linkin Park. Em 2003 ele estava vivendo o auge absoluto de suas capacidades vocais. Era a combinação perfeita: potência, resistência, controle, emoção e agressividade. O mais impressionante é que tudo isso acontecia ao vivo, sem correções digitais, sem truques, sem descanso. Durante músicas como Faint, From the Inside e A Praise for My Head, Chester parecia funcionar em uma intensidade impossível. Ele corria, pulava, gritava, interagia com o público e mesmo assim continuava entregando vocais devastadores. O cara era o Broly do rock. É por isso que muitos fãs consideram Live in Texas o melhor registro profissional de sua carreira. Um retrato perfeito de um vocalista no auge de seus poderes. You better tell the dude with the camera that he's right in the middle of the pit, 'cause this thing is gonna be 50 feet long. You ready? E talvez nenhum momento represente isso melhor do que os minutos finais do show, porque é ali que toda a energia acumulada durante a apresentação explode de uma vez. Quando a Praise for My Head começa, algo muda. A atmosfera se transforma. Mike Shinoda assume o controle do público. Cada palavra aumenta a tensão. Cada segundo parece preparar o terreno para algo maior. E então, acontece. Chester libera toda a sua fúria. O estádio inteiro responde. O público pula e grita, empurra e canta. E a banda entra em um estado quase selvagem. Quando a música termina, a destruição começa. Chester pega a guitarra de Brad Delson e a despedaça. E Joey Han arremessa seus equipamentos. Tudo parece fora de controle, mas não está. Porque aquele caos fazia parte da experiência. Era a representação física da intensidade que o Linkin Park transmitia ao vivo. E logo depois vem o golpe final. One Step Closer, a versão inspirada pelas experimentações de Reanimation, lançado em 2012. A última explosão, o último grito, o encerramento perfeito para um show histórico. Mais de 20 anos se passaram, o mundo mudou, a indústria mudou, a forma como consumimos música também mudou, mas Live in Texas continua resistindo ao tempo. Talvez porque ele capturou algo raro, algo impossível de recriar, um instante específico da história, o momento em que 6 músicos estavam no auge de sua criatividade, no auge de sua popularidade e no auge de sua conexão com o público. Não havia pirotecnia extravagante, não havia telões gigantescos dominando a experiência, não haviam distrações, apenas uma banda, um estádio lotado e músicas que marcaram uma geração inteira. Por isso, quando alguém coloca Live in Texas para assistir hoje,
não está apenas vendo um show, está apenas testemunhando um momento histórico, um momento em que o Linkin Park deixou de ser apenas uma banda de sucesso e se tornou uma lenda. É como voltar no tempo. Toda grande banda possui um show que define sua história. Para o Queen foi em Wembley, para o Nirvana foi o MTV Unplugged, e para milhões de fãs do Linkin Park foi Live in Texas. Uma cápsula do tempo, um retrato perfeito de uma era, e um lembrete de que alguns momentos são tão especiais que conseguem sobreviver ao passar das décadas. Porque toda vez que os primeiros acordes de Don't Stay ecoam pelos alto-falantes, nós voltamos para agosto de 2003. Voltamos para o Texas. Voltamos para os 2 dias que ajudaram a escrever um capítulo eterno na história do rock mundial.